Olá, meus queridos e minhas queridas irmãs. Hoje eu queria ler Isaías capítulo 50, verso 4 a seguir, que vai dizer assim: O Senhor Jeová me deu uma língua erudita, para que eu saiba dizer ao seu tempo uma boa palavra ao que está cansado. Ele desperta-me todas as manhãs, desperta-me os ouvidos para que eu ouça como aquele que aprende. O Senhor Jeová me abriu os ouvidos e eu não fui rebelde, não me retiro para trás. As costas dou ao que me ferem, e a face aos que me arrancam os cabelos. Não escondo a face dos que me afrontam e me cospem, porque o Senhor Jeová me ajuda, pelo que me não confundo. Por isso pus o rosto como um seixo, e sei que não serei confundido. Perto está o que me justifica. Quem contenderá comigo? Compareçamos juntamente. Quem é meu adversário? Chegue-se para mim. Eis que o Senhor Jeová me ajuda. Quem há que me condene? Eis que todos eles, como vestes, se envelhecerão, e a traça os comerá. Quem há entre vós que teme ao Senhor, e ouça a voz do teu servo? Quando andar em trevas e não tiver luz nenhuma, confie no nome do Senhor, e firma-se sobre o seu Deus. Todos vós que acendeis fogo, e vós que cinges com faíscas, andai entre as labaredas do vosso fogo, e entre as faíscas que acendestes. Isso vos vem da minha mão, e em tormentos jazereis. Irmãos, essa palavra do Senhor aqui, ela é maravilhosa. Ela está querendo dizer para nós que nós devemos saber o tempo certo de falar. Aqui fala: o Senhor Jeová me deu uma língua erudita, para que eu saiba dizer ao seu tempo. Então, irmãos, o Senhor nos dá sabedoria. A própria palavra fala que a sabedoria ela só pode vir da parte do Senhor. Então, quando nós temos falta de sabedoria, nós pedimos ao Senhor sabedoria. E Ele também nos dá domínio próprio. E o domínio próprio é um dos frutos do Espírito Santo. Quando nós estamos debaixo do direcionamento do Senhor, quando nós estamos dominados pelo Espírito Santo, nós sabemos a hora certa de nós falar, o tempo certo de nós abrir a nossa boca. E aqui fala: o Senhor que nos dá entendimento para nós falar no seu tempo. E Ele nos dá uma boa palavra para quem está cansado. Então, irmãos, o próprio Deus, Ele nos dá a sabedoria para falar no tempo certo, a hora certa de falar, a hora certa de calar a boca, a hora certa de agir. E aqui Ele mesmo usa a nossa boca para nós falar para as pessoas que estão cansadas. E aqui vai dizer: Ele nos desperta todas as manhãs, desperta os ouvidos para que ouça como aqueles que aprendem. Então, quantas vezes nós agimos por impulso, agimos por desobediência, por não ouvir a voz do Senhor? O próprio Deus, Ele nos desperta todas as manhãs para que nós venhamos ouvir a voz do Senhor, como aquelas pessoas que aprendem. Mas muitas pessoas, elas não estão dispostas a aprender de Deus, a aprender do Espírito Santo, ignora a voz de Deus, ignora a voz do Espírito Santo. E isso acaba acontecendo. Esse tipo de erro acontece da pessoa falar na hora errada, agir por impulso, agir com arrogância, com ignorância. E também isso vai fazer a pessoa ser impedida de trazer a palavra de Deus. Porque a gente só pode falar algo que nós conhecemos, algo que nós obedecemos, algo que nós estamos praticando. Então, para nós trazer uma palavra para aquela pessoa que está cansado, primeiro Ele irá olhar a nossa vida como exemplo. Então Ele vai olhar nossas atitudes, vai olhar o que sai da nossa boca, vai olhar como é o nosso comportamento, para depois Ele vir dar crédito à palavra de Deus que está dentro da nossa boca. Então nós não pode falar a palavra de Deus, em outras palavras, que a árvore má não pode dar bons frutos, e a árvore boa não pode dar má frutos. Então, pela árvore conhecereis, pelos frutos conhecereis a árvore, pela árvore conhecereis os frutos. Então, irmãos, não adianta nós querer ser de uma forma e falar de outra. Então, o próprio Deus, Ele, quando nós estamos cheios da presença de Deus, cheios do Espírito Santo, quando nós permitimos que o Senhor venha nos usar no momento certo, quando nós venhamos falar no tempo certo, agir no tempo certo, nós estamos sendo guiados, nós estamos sendo controlados pelo Espírito Santo de Deus. E quando nós estamos dando ouvidos, porque
Nós precisamos estar praticando a palavra do Senhor, observando na palavra do Senhor. Quando nós lemos lá em Josué, vai dizer lá no versículo lá, que a pessoa precisa meditar na lei do Senhor dia e noite. Lá o Senhor fala para Josué meditar na lei dia e noite. Em Salmos capítulo 1 também vai falar que, em vez de andar em caminhos pecadores, em roda dos escarnecedores, antes tem prazer na lei do Senhor e nela meditar dia e noite. Porque o Senhor nos fala e nos exorta a meditar na palavra? Porque quando nós meditamos na palavra, nós começamos a ouvir a voz de Deus e paramos de dar ouvido à voz do diabo, à voz do nosso adversário. Nós paramos de agir por nós mesmos, porque a palavra ela é viva, ela é eficaz, então ela penetra dentro de nós. E através da palavra nós somos direcionados. Então, irmãos, nós devemos sim meditar na lei do Senhor dia e noite, porque aqui fala que o Senhor ele abriu os nossos ouvidos. Então, como que nós permitimos que o Senhor nos fale todos os dias? Através da palavra. O Senhor tem várias formas de falar, mas a principal forma de Deus falar conosco é através da palavra. Quando nós abrimos o ouvido para escutar a voz do Senhor, aqui ele vai dizer, aqueles que ouvem como aqueles que aprendem. Então nós temos que estar também dispostos, além de ser guiado pelo Espírito Santo, nós devemos estar dispostos a ouvir Ele como alguém que aprende. Porque nós não sabemos de todas as coisas. E através da palavra, fala a palavra de Deus, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então é através da verdade, através da palavra, que nós vamos ser libertos do nosso eu, do nosso pecado, do nosso jeito, da forma que nós éramos, do pecado. Nós nos revestimos do novo homem, nós deixamos o velho homem para trás e nos revestimos do novo homem, que é ser guiado pelo Espírito Santo. E aqui fala, o Senhor Jeová me abriu os ouvidos e eu não fui rebelde, não me retiro para trás. Então é isso que eu estava dizendo, irmãos, nós não podemos ser rebeldes. Depois que nós se tornamos um novo homem, nós não podemos ser rebeldes. Nós não devemos olhar e retirar para trás. Nós não devemos agir como nós agia antigamente. Nós não devemos ser como nós era antigamente. Porque antigamente nós poderíamos ser uma pessoa sanguínea, uma pessoa ignorante, uma pessoa bruto. Mas hoje o Senhor nos transformou, nos renovou. Então nós temos que permitir ser renovados pelo Espírito Santo. E aqui vai dizer, as costas dou ao que me fere a face, e aos que me arrancam os cabelos. Não escondo a face dos que me afrontam e me encospem. Quantas pessoas, irmãos, quando a pessoa fere, ela quer ir para cima. Quando a pessoa está ali oprimindo, ela quer ir para cima, quer fazer justiça. Muitas das vezes não quer perdoar. Muitas das vezes quer agir com as mesmas atitudes. E a própria palavra está falando a forma que nós devemos agir. Aqui está falando que dá a face àqueles que o ferem. Então nós devemos dar face para aqueles que nos ferem, porque não é nossa justiça, a justiça vem de Deus. Não cabe a nós fazer justiça. E aqui fala, aos que me arrancam os cabelos, não escondo a face dos que me afrontam e me encospem. Eu não sei, irmãos, muitas das vezes cada um tem sua luta diária, tem seus problemas do dia a dia, mas cada um tem sua vida, cada um tem aí suas lutas, suas guerras diárias. Mas aqui o Senhor está falando, aqueles que ferem, nós devemos dar a face, e aqueles que arrancam o cabelo, e aqueles que afrontam e me encospem. Quantas pessoas nos têm afrontado? Não é somente as pessoas, porque nossa luta, a palavra do Senhor vai falar que nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra potestade e principados. Então, irmãos, quando alguém estiver te afrontando, quando alguém estiver te ferindo, olha para essa pessoa com um olhar de misericórdia. Olha para essa pessoa como se não fosse ela própria, agindo por ela própria. É o mal que está naquela pessoa, é as trevas que está habitando naquela pessoa, é os demônios, o nosso adversário. O próprio Senhor fala que a nossa guerra é com eles, não é com as pessoas. E aqui está falando, porque o Senhor Jeová me ajuda, pelo que não me confundo. Por isso, pus o rosto como um seixo e sei que não serei confundido. Então, irmãos, nós não somos confundidos. Nós não seremos confundidos. Quantas pessoas falam, se eu não fazer nada, eu vou sair como tolo, eu vou ser debochado, as pessoas vão debochar de mim. Muitas pessoas até usam aquele ditado, eu não tenho sangue de barata. Até eu mesmo já usei muito essa palavra. Eu não tenho sangue de barata.
Então, irmãos, não significa ter sangue de barata, aqui está falando. Nós temos que ter fé que a nossa justiça, que a justiça do Senhor, a providência do Senhor vai surgir. Aqui está falando, não serei confundido. Então o Senhor não permitirá nós ser humilhados a vida inteira. O Senhor não vai permitir nós ser afrontados a vida inteira. Porque uma hora vai chegar a justiça de Deus. Aquilo que a gente planta, a gente colhe. Então, se a pessoa está plantando mal na sua vida, se a pessoa está agindo de má fé na tua vida, o Senhor vai fazer justiça. Da mesma forma, é o nosso adversário, o inimigo das nossas almas. Ele também vai ser, o Senhor vai fazer justiça também. Aqui vai falar, perto está o que me justifica. Quem me condenará? Quem contenderá comigo? Então, irmãos, quem contenderá conosco, se é Deus que nos justifica? Se Deus nos justifica, nós podemos saber que Ele está pronto para nos justificar, Ele está pronto para nos amparar, Ele tem misericórdia de nós. E aqui vai dizer, quem é meu adversário? Chegue-se para mim. Então, irmãos, aqui a palavra de Deus, Ele mesmo está dizendo para o adversário chegar até Ele, chegar até nós, porque ele será perseguido, ele será abatido. O próprio Deus está falando, compareçamos juntamente. Quem é meu adversário? Chegue-se para mim. Então, aquele que chegar até você te enfrentando, te afrontando, te oprimindo, pode ter certeza que você não será envergonhado, que você não será confundido. O próprio Deus vai justificar, o próprio Deus, a justiça de Deus, ela não tarda, ela não falha. Então, irmãos, quem pode nos condenar, quem pode nos afrontar? Se surgir esses acontecimentos, você não precisa agir com as suas próprias mãos. Aqui vai dizer, eis que o Senhor Jeová me ajuda, quem há que me condene? Eis que todos eles, como vestes, se envelhecerão e a traça os comerão. Aqui nós vemos, irmãos, que a palavra do Senhor vai falar, há quem me condene? Então nada nos pode condenar. Nenhuma condenação há para nós que estamos em Cristo Jesus, vai dizer lá em Romanos 8. Então nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque o Senhor, Ele já nos justificou, o Senhor levou sobre Ele todo o pecado, todas as enfermidades, o Senhor levou sobre Ele todo o jugo. Então nada pode nos condenar. Se nós estamos em Cristo Jesus, nós estamos protegidos, nós temos guardados por Ele. Então, irmãos, primeiro vai estar guerreando contra o próprio Deus, porque nós somos a menina dos olhos de Deus, porque nós estamos escondidos, somos filhos, somos ovelhas. Então, tem alguém que vai adiante de nós, que é o nosso Jesus. Nós estamos na rocha, firmados na rocha. Então, quem estiver firmado na rocha, quem está na presença de Deus, está sendo guardado, está firmado nele. Então, primeiro, quem afrontar você, quem te perseguir, quem se levantar contra você, está perseguindo o próprio Deus. E é Ele que irá pelejar a teu favor. O Senhor fala que em Salmos capítulo 34, verso 7, que o Senhor, Ele envia anjos. Ele envia anjos para guardar e livrar, para nos livrar, aquele que está temendo ao Senhor. Então, aquele que teme ao Senhor, o Senhor envia anjos para livrar. E aqui vai dizer, quando andar em trevas e não tiver luz nenhuma, confie no nome do Senhor e firme-se sobre o seu Deus. Então aqui, irmãos, o Senhor, Ele está falando, aconselhando aquela pessoa que está em trevas. Então aquela pessoa que está em trevas, que agiu errado até hoje, que sempre esteve do lado oposto, hoje o Senhor está fazendo um convite. Aqui Ele está falando, quando andar em trevas e não tiver luz nenhuma, então é aquela pessoa que não tem Deus, não está na presença de Deus, não está obedecendo. Aí o Senhor está falando, confie no Senhor e firma-se sobre o seu Deus. Então está pedindo para que ele venha até a presença do Senhor e firme em Deus. Porque a nossa confiança deve estar no Senhor, nós devemos estar firmados no Senhor. Como eu disse, nós temos que estar firmados na rocha que é o Senhor, porque quando vier o vento, quando vier a tempestade, quando vier as lutas, nós não seremos abatidos. Como fala a palavra do Senhor na parábola lá, da casa firmada na areia, da casa firmada na rocha e da casa que estava sobre a areia. Então, irmãos, nós devemos permanecer em Cristo, firmar em Cristo.
Todos vós que acendeis fogo, e vós que cinges com faíscas, andai entre as labaredas do vosso fogo. Então, irmãos, nós temos que estar todos os dias acendendo fogo, cingindo com faíscas, nós estar sempre cingidos com a presença de Deus, sempre prevalecer na presença de Deus. Não basta andar um dia na presença de Deus, outro dia estar com o pé no mundo, estar com o pensamento no mundo. Então, nós devemos permanecer, nós não devemos andar entre dois pensamentos. Nós devemos estar firmados no Senhor. Aqui vai dizer: todos vós que acendeis fogo e vós que cinges com faíscas, andai entre as labaredas do vosso fogo. Então nós devemos andar firmados em Deus. Nós devemos estar sempre, irmãos, buscando a presença do Senhor com reverência, com temor, com prudência, buscar intimidade, buscar comunhão na presença de Deus. Isso vai manter o fogo. Nós devemos manter. Não significa que nós devemos ter um dia presença, ter fogo, e deixar que isso venha se apagar. Então nós devemos permanecer firmados, ungidos, cingidos entre as faíscas que acendestes. Isso vos vem da minha mão. Então isso provém de Deus. E aqui está dizendo: em tormentas jazereis. Eu creio que o Senhor... E em tormentos jazereis. Então, Senhor, eu creio que Ele queira dizer para nós que nós já passamos por essa fase, que nós já era do mundo de trevas, hoje nós somos da luz, então nós temos que permanecer na luz, permanecer acendendo fogo na presença de Deus, para que nós não venhamos vacilar os nossos pés. Então, irmãos, vamos firmar na presença do Senhor, firmar os nossos passos na rocha que é o Senhor Jesus Cristo. Ele vai pelejar ao nosso favor. Ele vai guerrear as nossas causas, justificar as nossas causas. Nós não precisamos preocupar. A única coisa que nós devemos preocupar é aqui, acender o nosso fogo e cingir com faíscas. E abrir e ouvir e dar crédito à palavra de Deus. Aqui no primeiro versículo, no capítulo 4, no verso 4, vai dizer para nós ouvir como aqueles que aprendem. Então nós devemos estar sempre aprendendo com o Espírito Santo, aprendendo através da palavra, dando crédito à voz do Senhor. E aqui, como eu disse, ele foi dando vários conselhos. Nós não devemos agir com a nossa própria justiça, nós não devemos nos magoar. Por mais que nós nos magoar, nós não devemos ficar guardando mágoa, guardando ressentimento. Nós não devemos agir com as próprias mãos, com impulsos, com o nosso próprio desejo. Então, irmãos, quando nós agimos dessa forma, não há quem nos condene, não há quem possa nos condenar, porque nós estamos em Jesus, em Cristo Jesus, nós estamos firmados nele, nós estamos nele. Então quem está perseguindo, quem está se levantando, quem está afrontando o nosso próprio Deus. Amém, irmãos? Que essa palavra venha falar no teu coração, que o Senhor de alguma forma venha te edificar de alguma maneira. Amém?